Boa noite. Em Brasília, 19 horas. E assim eu acho que a gente começa, então. A grande honra. Obrigado, mestre. Segunda vez e a gente tem 2 anos de novidade pra contar aí. Vamos começar. E, ó, minha carreira como podcast pode acabar agora. Zerei a vida. Zerei a vida. Zerei a vida. Tava falando, tava mostrando pro Rickson, eu falei, ó, eu fiz a lição de casa, ó, camiseta, bonequinho, livro, adesivo, temos tudo aqui. Só falta agora o boné, hein, Rafa? Só falta aprender jiu-jitsu. Só falta aprender jiu-jitsu, ótimo. Bom, eu vou começar a falar. Isso aí não é nada, não. Perto do Rickson ninguém sabe de nada. Essa é a sua desculpa. Perto do Rickson ninguém sabe nada. Eu vou começar falando uma história aí que eu lembro quando eu era criança. Uma das memórias mais, assim, vívidas que eu tenho do meu tio Rickson foi uma vez que a gente estava se preparando para ir pro Vale. E aí eu, criança pequena, correndo para tudo que é lado, e aí eu tinha uma entrada de uma copa da cozinha da casa do vovô, que tinha uma quina, assim, do corredor. E aí eu tava correndo e, bati minha cara na parede. E aí, quando eu levantei, meio que chorando, a minha avó tava falando, pega seu avô, o vovô dali embaixo chamando a vovó, não lembro qual foi, chama seu avô, aquela confusão, eu fui como criança pequena, agitada, e corri. Quando eu corri, que eu bati a cara na quina da parede, cortou meu supercílio. Aí eu olhei, a única pessoa que eu vi foi o tio Rickson. Aí ele veio, me pegou, me deu assistência, e eles fizeram aquele butterfly, né? Como é que fala? Com tape, eles colaram meu supercílio. E aí, quando eu voltei pra ele, o vovô Hélio. Quando eu voltei pra casa, minha mãe, eles não levaram você no hospital? Aí o vovô Hélio, não precisava, Maria Luísa, olha isso aí. Isso é uma maravilha, isso é uma besteirinha de nada. Super Bonder. Super Bonder que resolve. Você lembra disso, tio? Olha, com detalhes não, entendeu? Porque é muita criança, muito sangue, muito machucado, É muita família. É aquela coisa que tem que estar com presença de espírito ali para fazer o que tem que fazer. E aí e assim, um dos traumas que eu tenho como criança também, o tio Rickson falava assim, Rosinha, você é feinha assim mesmo, tá expondo limão? Aí eu faço essa brincadeira com e você tem que agradecer ele de você hoje ser forte por causa dessas brincadeiras. É isso aí. Isso é para fazer exatamente a têmpera perfeita do aço. Você tem que dar uma temperatura para ele fazer, para forjar ele da forma perfeita. Sou 100% a favor, mestre, 100%. Não tem moleza não, tem que ter uma pressão. Meu filho, a gente faz com as nossas filhas, a Riane faz a mesma coisa, é feinha assim mesmo, eu tô expondo limão. Até hoje a gente faz a mesma piada com nossos filhos, gerações na família com essa piada. E aí uma filha minha falou, mãe, como é malvado quando você fala isso? That's so mean, right? Aí falou, só tô repassando, filha, não se incomoda não. Se eu não tô traumatizada, ela vai estar traumatizada? Como pode isso? Mas foi uma infância muito boa. Eu tenho nada mais um carinho muito grande. Sempre a gente teve. O tio Rickson malhava lá na casa do vovô, tinha um quartinho, assim, o último quartinho da casa lá do Vale, né? E ele fazia as malhações dele lá, sempre malhando, fazendo os exercícios de respiração e tudo. É uma coisa que sempre me traz, né, de volta. Quando eu vejo o tio Rickson, obviamente me traz de volta aquela época muito boa que a gente teve com o vovô Hélio e tudo. E foi um tio sempre muito bom, foi sempre muito gente boa, sempre muito, muito legal. Aproveitando aqui que a galera aqui, quem é difícil, né, quem aqui vier aqui assistir e não conheceu o Rickson, eu vou tentar aqui com o meu pensamento, com a minha visão, descrever o Rickson. Eu não tive a oportunidade de ver o Rickson lutar pessoalmente, é uma das minhas frustrações. Eu comecei no jiu-jitsu tarde, mas o Rickson era a primeira pessoa que, se você tocasse na palavra jiu-jitsu, todo mundo falava assim, não, mas o Rickson, alguma coisa tinha o Rickson a ver com jiu-jitsu. E o Rickson,
eu não tive a oportunidade de ver, mas eu perguntei muito, porque era uma curiosidade minha muito grande, porque quando se mencionava no nome do Rickson, parecia até que o Rickson era uma entidade, não era nem desse mundo. Todo mundo falava assim. E eu, como era garoto, faixa azul, eu ficava me perguntando, mas será que era isso mesmo? Era assim mesmo? E eu comecei uma pesquisa interna minha a perguntar a pessoas que tiveram algum contato com você, mestre, e eu perguntava as histórias que me contavam, e eu falava, isso era verdade? Aí o pessoal falava assim, não, era pior do que isso. Ele era muito melhor do que isso. Ele fazia muito mais isso, isso e isso. Aí eu falava, não é possível, uma pessoa só vai falar isso, não vou acreditar. Aí eu ia em outra pessoa. Falava assim, mas e o Rickson? Era isso, isso e isso também? Não, não, era isso, isso e mais isso. Então, eu tenho para mim, eu tirei essa dúvida, eu fui pesquisando por muitos anos, perguntando para todo mundo, e não teve um que falou, não era isso tudo não, as pessoas falavam muito bem, e as pessoas falavam assim, o Rickson, ele estava pelo menos uns 30 anos à frente de todo mundo da época dele. Como é que era, eu sei que eu tendo a chamar de senhor, mas quero chamar de você, porque você é jovem, é um jovem. Então, como é que era a diferença, não só técnica, que técnica era o seu talento, mas você foi um dos primeiros a dedicar um treinamento mais especial para a luta. Da onde saiu essa diferença de você para os outros lutadores? Olha, eu, numa idade assim mais jovem, a partir dos meus 9 anos de idade, que eu comecei impulsionado pelo meu pai, seguindo a tradição da família, e comecei a competir. A primeira competição que eu fiz com 6 anos de idade, numa bracket de 7 anos de idade, porque a primeira bracket era 7 anos. Eu queria entrar no campeonato, meu pai me sugeriu entrar. Eu, um ano mais novo, entrei com os garotos de 7, eu tinha 6 anos e perdi. Nessa época, meu pai falou, se você perder a competição, eu te dou 2 presentes. Se você ganhar a competição, eu te dou 1 presente. Eu nunca entendi a razão que ele falava isso, mas era simplesmente para dizer que estava do meu lado, ganhando ou perdendo. Tinha problemas com a perda. E a partir daí eu perdi a primeira, ganhei a segunda, e a partir comecei a ganhar com 7, 8 anos de idade, 9 anos. Com 9 anos eu senti que eu tinha talento, que eu tinha um entendimento da competição, sempre fui muito competitivo, sempre busquei o melhor possível. E com esse entendimento de que eu era bom, eu procurei entender que a minha responsabilidade de desenvolver o meu jiu-jitsu, ela era parte da minha capacidade física, atlética, competitiva, mental, e parte do conceito que eu tinha que adaptar os conselhos do Hélio Gracie. Como é que eu ia poder botar o conselho de uma pessoa que sempre jogou na estratégia defensiva, como meu pai, em cima de um jogo meu que eu sempre fui competitivo, sempre trabalhei em cima de uma categoria de peso que eu não era o mais fraco. Então eu comecei imediatamente a pensar que os melhores jiu-jitsu, o jiu-jitsu mais perfeito, seria quando tivesse maiores diferenças. Eu sempre gostei de treinar com pessoas maiores, porque eu queria me sentir na posição do Hélio Gracie, o fraquinho, usando mais técnica do que recursos físicos. E isso sempre foi uma coisa que me impulsionou, foi o fato de eu entender que o verdadeiro jiu-jitsu não dependia de força, não dependia de fisicalidade, sim de estratégia, de tempo, de conceito, de alavanca. Com isso na minha cabeça, meu crescimento sempre foi buscando coisas que não eram o que eu tinha na minha mão, não era a minha força, não era a minha agilidade. Sim uma técnica secreta, uma capacidade invisível. Eu sempre busquei coisas que me ajudassem numa procura, porque quando você começa a se entender como um campeão de jiu-jitsu, quando você começa a se entender, pelo menos na minha época, como representante da família, essa representatividade te botava numa situação de ter que disputar, de ter que competir, mas você não sabe com quem. Se o cara é gigante, se o cara tem 100 quilos, se o cara não tem. Então essa proporcionalidade, essa desproporcionalidade fez com que eu começasse a acreditar em coisas invisíveis. Por exemplo, nunca ninguém me ensinou a tomar banho gelado.
Nunca ninguém me ensinou a entender que a natureza pode servir de entendimento para você no surf grande, por exemplo. Se você não tiver medo do surf, você pode morrer afogado. Você tem que ter medo. Mas você tem que saber a hora certa de passar pelas ondas, a hora do set passar. Você tem que saber onde é o canal. Você tem que saber quando o vento está passando para cá ou para lá. Então, existem condições que estão ali para te orientar, para você não morrer de saída. Então, eu sempre fui muito curioso por coisas que eu não pudesse explicar, por coisas que eu não pudesse entender direito. Então, meu interesse pela respiração, meu interesse pelo ponto emocional, a minha capacidade de entender que eu estava ali competindo, mas eu podia morrer a qualquer momento. Então, a morte, para mim, tinha que ser meu amigo, não podia ser meu inimigo. A morte, então, eu fui crescendo em cima de um conceito que fez eu crescer como lutador, como mente de guerreiro, um guerreiro, um representante de uma tradição, transcendia a minha carne, o meu corpo, a minha técnica. Tinha que ser espiritual, tinha que ser emocional. Com que idade você sentiu essa pressão falando assim, a família toda tá na minha... eu tô carregando o nome da minha família toda? Porque chegou um momento que era isso. Quando eu, primeira luta com o Zulu, que quando eu estava praticamente para ganhar minha faixa preta ali, ganha ou não ganha, eu já andava a minha vida era ser igual ou melhor que o Rollins e poder representar a família, estar ali como ajudante do Rollins para representar, se ele, qualquer coisa que acontecesse com ele, eu estava ali como segundo. Então isso não foi uma pressão, isso foi a escolha sua desde garoto, falou, eu vou carregar o nome. A pressão, se ela viesse de cima, ela iria me achatar, entendeu? Porque eu não ia conviver. A pressão, ela veio como se fosse de baixo, me empurrando para cima. Eu achava que aquela pressão era a minha obrigação de me botar com aquela pressão. Que mesmo antes de ser o representante número 1, né, mesmo na época que o Rollins me ensinava e me finalizava todo o treino, a minha pressão era que eu quisesse chegar igual a ele para poder representar como ele representava. Então, nunca foi uma pressão imposta, sempre foi uma pressão que eu queria botar para mim, porque era o que eu queria fazer na minha vida. Mas me corrija se eu estiver errado, eu sou um amante da família Gracie. A gente já tivemos debates aqui, eu falava, o pessoal vinha mais aqui, eu falei assim, gente, ó, isso aí não dá para conversar, família Gracie, se eu tô onde eu tô, a família Gracie, se o jiu-jitsu tá a família Gracie, eu não consigo nem discutir isso, é uma coisa que é passado para mim. Mas, estudando um pouco a família Gracie, você era um dos poucos que tinha uma massa muscular maior. O resto da família, o Royler, eu sou fã, o cara do jiu-jitsu que eu mais gostei de ver na minha vida é o Royler. Ele é franzino, mas ele é um dos melhores lutadores que eu já vi lutar. Mas você já tinha uma musculatura mais forte. Ao que se dá isso? Eu sempre fui fisicamente equilibrado com a minha idade, entendeu? Eu sempre fui um cara mais para atleta, mais para forte do que para franzino. Entendeu? Eu com 12 anos, era um garoto de 12 anos fortinho, com 14, 15. Então eu nunca tive problema de me sentir fraco. Mas ao mesmo tempo, eu não sabia até que ponto eu poderia, com esse físico, encarar um cara muito mais forte que eu. Que eu não era o mais forte. Eu digo da família. Exato. É claro que tinha os caras maiores que você. Exatamente. Para ajudar com a minha confiança, eu tinha que adaptar, tinha que adicionar a minha fisicalidade, que não era fraca, mas jamais seria o mais forte. Então eu teria que botar estratégia, botar uma... Então, muito embora eu fosse um cara normal, eu queria pensar como o Hélio Gracie. Queria pensar como ele na hora de fazer... Você juntou os dois dos melhores do mundo. A mentalidade do fraco contra o forte, mas também um corpo saudável que pudesse aguentar até um cara um pouco mais forte. Exatamente. Ter a cabeça do rato, o rato é o que mais sobrevive, né? E ter a fisicalidade do leão. Se você consegue juntar os dois, você está super protegido, porque você não subestima o teu adversário, você não erra, você tem a paciência de aguardar o momento certo. Então o rato,
Ele está ali para se dar bem, ele não se expõe. Ele é um survival. Já o leão, ele é agressivo, ele toma frente, mas também se ele for muito burro, ele perde a oportunidade. Então, essa combinação estratégica, mental e física, sempre foi uma coisa que eu tive a preocupação de eu sou forte, mas eu não sou mais forte. Então, eu quero aprender o que o fraco tem que saber para lutar com o forte. Então, eu sempre fui muito curioso com relação às técnicas para me ajudar na minha caminhada. Eu quero só voltar numa coisa que você falou, Tio, que é muito importante, acho que é uma lição maravilhosa para os pais que assistem o programa também, que lembrar que você falou uma frase tipo genial, que a pressão quando vem de cima, ela vai te amassar, né? Ela não vai... Então, muitos pais forçam as crianças a fazerem jiu-jitsu, às vezes até outro esporte e tudo, e elas botam essa pressão tão grande nas crianças, e eu acho que as pessoas assumiram que na nossa família a gente faz a mesma coisa, e na verdade não é o que a gente faz. Eu acho que é o oposto, porque na verdade a ansiedade, às vezes varia muito de pai para pai, né? Mas você pega uma pessoa, um pai normal, que é aficionado por jiu-jitsu, e bota o filho para praticar jiu-jitsu. Então, às vezes, ele transfere as expectativas ou as frustrações que ele tem para o garoto. Então, o garoto, às vezes, tem talento. Entendeu? Então, o garoto foi e derrubou o garoto. Boa, filhinho, derrubou, agora monta e finaliza. Ele monta no outro garoto, de repente o outro garoto escapa da montada. Quando acaba a luta, o pai recebe o garoto e fala, poxa, por que você perdeu a montada? Você devia ter mantido a montada, você devia ter ganhado ali, velho. O garoto se sente o que ele sente. Ele fala, poxa, eu desapontei o meu pai, porque eu estava ali querendo ganhar para agradar, para fazer, e agora ele está chateado comigo porque eu não finalizei. Então, essa expectativa do pai, muitas vezes, não transforma o filho num garoto entusiasmado com o esporte, e sim tira dele aquele âmbito, aquela vontade de querer fazer, porque ele vai, pô, eu não vou chatear porque eu não quero chatear meu pai, porque meu pai espera que eu ganhe. Então, essa falta de entendimento, essa falta de aceitação de que o garoto pode ter qualquer resultado, independente do resultado, ele tem que sair, pô, você lutou bem, meu filho, você quase ganhou, mas foi muito bom, estou orgulhoso de você, parabéns, pô. Da próxima vez você vai... O garoto se sente que ele não foi cobrado, entendeu? Então, essa é uma mas da psicologia. mas o Grace já nasce na pressão, no dia que nasce. Sim, o Grace, ele já... O pai não precisa, não. Mas o mundo já vai botar pressão. O mundo, você já se entende no pequenininho como um Grace, como um futuro campeão, como um lutador. Então, a ideia aí para contrabalançar isso é exatamente o pai chegar e falar, meu filho, se você ganhar, eu te dou um presente. Se você perder, eu te dou 2 presentes. Entendeu? Quando você sai da luta, você fala, pô, você lutou muito bem, você podia ter ganho. Da próxima vez você ganha. Parabéns, estou orgulhoso de você. Ou seja, tirar o estímulo um pouco desse vapor, dessa pressão, que não é positiva na hora da aprendizagem, na hora do crescimento. Então, mas isso aí não é. Mas isso aí não é qualquer um que consegue. Não, a filosofia tem pai que tem emoção e não se controla. Eu já tive a oportunidade de ver o Rickson coachando o filho dele, e é uma serenidade, uma calma que não é qualquer um que consegue. A filosofia do vovô Hélio, o pé, que é uma criança abaixo dos 13 anos, não devia ser colocada nem para competir, porque ela não tem a mentalidade, não é madura o suficiente para segurar a onda de poder discernir o que é o certo, que ganhou ou não ganhou. Eu sempre falo no campeonato para as crianças, aqui você ganha ou você aprende. Não tem porquê, quando você perde uma luta, né, enquanto você perde, você na verdade aprendendo o que você tem que trabalhar, o que você tem que olhar, o que você tem que fazer, a lição é muito melhor, na verdade. Então, no meu campeonato, quando eu fiz de criança aqui, eu não deixo os pais coaching, não deixo fazer nada disso. Eles podem falar muito bem, continua, você está indo legal, mas não pode nunca falar faça isso, faça aquilo, porque você não quer adicionar aquela pressão para a criança de que ele tem que ganhar, que ele tem que sair. E eu não estou procurando campeão mundial com 10 anos de idade, entendeu? É ridículo isso. Então, é importantíssima essa lição. Ó, eu ia falar, inclusive, disso. Eu quero falar do livro um pouquinho, ó. Rickson Gracie Brith, que você fala disso já no primeiro capítulo, né, mestre? Mas antes, vamos fazer uma propaganda. Onde que tá vendendo, mestre? Eu acho que ele tá travado. Ah, não, voltou. Esse livro tá vendendo nos 4 cantos do mundo. Eu comprei o meu na Amazon. Mas se alguém quiser, pode ir no Amazon, tem. Tem. Tem eu não sei exatamente nas fontes do Brasil, mas ele tem tradução português, em inglês,
em Então, francês. Então bota o nome na internet, botem o nome na internet aí, o país que vocês estiverem, que a gente tem ouvinte em todo lugar do mundo, e comprem o livro do Rickson, que vocês não vão se decepcionar. É sensacional. E eu acho que uma das grandes revelações pra mim, porque a gente sempre ouve muita coisa, e ouve falar, ouve histórias e lendas, né? Mas foi justamente essa parte da pressão e da competição quando você era muito novo, que você conta o apoio do Hélio. Todo mundo achava, as histórias que eu ouvia, que eu tinha a impressão de que o mestre Hélio era um cara assim super rígido, super rigoroso e era muito diferente disso pelo que você descreve no livro, né? Ele era um paizão que não botava aquela pressão e incentivava a competir e apoiava, completamente diferente do que eu achava. Isso foi uma coisa que eu falei, nossa, que isso era uma novidade para mim ouvir. Ao mesmo tempo que meu pai era um general, entendeu? Era um cara totalmente voltado a completar os objetivos dele, tinha uma seriedade, tinha uma capacidade de liderança muito grande, e era um exemplo vivo das coisas que ele queria fazer. Ele, na intimidade, era um cara super, entendeu? Não é nem honesto, nem bom. Ele é um cara, assim, sinceramente, grande. Ele auxiliava as coisas, ele queria ver as coisas bem-sucedidas, ele era um cara do bem, positivo. Então, ele tratava dos animais, ele limpava o banheiro da academia, ele fazia qualquer tipo de situação, ele era sempre um exemplo, entendeu? Ele não era uma pessoa que mandava você fazer e não fazia. Então, mas ele também era uma pessoa à frente do tempo dele, né? As ideias deles eram... De uma forma geral, a família Gracie, né, o Carlos Gracie e o Hélio Gracie, que eram exatamente a expressão da nossa cultura, eles sempre estiveram à frente da família, da vida que eles passavam, da comunidade, né? Sempre pensaram em alimentação, sempre pensaram em saúde mental, espiritual, a parte do clã da família, a respeito da seriedade de espalhar o jiu-jitsu pelo mundo de forma equilibrada, de fazer os membros da família todos serem pessoas respeitáveis, professores e exemplos a dar, com técnicas a representatividade. Ou seja, a família Gracie, ela nunca seguiu nada, ela sempre foi a referência para outros seguirem, do nutricional ao ponto técnico, ao ponto moral. Minha família sempre deu exemplos de engrandecimento físico e psicológico. E as mulheres aprenderam a cozinhar direitinho, hein? Menos arroz. Não, mas eu não sei se já te falaram sobre isso, Rick, se você já pensou sobre isso, mas você já tentou comparar a dinastia Gracie com qualquer tipo de dinastia no mundo? Não existe igual. Não, eu nunca tive tempo para fazer esse tipo de pesquisa. Porque a dinastia, vamos dizer a dinastia, qualquer família aí que tenha feito qualquer coisa, a segunda geração já não fez, a terceira geração já não tem mais nada a ver. Geração de músico, de cientista, de surfista, de jogador de qualquer coisa. As gerações, elas ainda permanecem, mas elas nunca dão o melhor, nunca vira. E a família Gracie está nessa daí há gerações. 4. Os mais novos vêm se reinventando e superando os mais velhos. Superando o que seria, igual você falou, o que seria uma pressão, a família Gracie responde muito bem à pressão. E é impressionante como hoje a semente dos Gracie, eu sou a semente do Gracie. E vai se espalhando de uma forma que, teoricamente, o jiu-jitsu engoliria a família Gracie numa situação normal. Só que não é o que acontece. A família Gracie continua no topo e continua dominando a cena, em qualquer que seja a questão. Personalidade,
do jiu-jitsu, eu tenho para mim, hoje é a primeira vez que eu tô fazendo uma entrevista que eu tô ficando nervoso. Eu nunca fiquei nervoso, eu não fico nervoso nem para lutar. Os caras falam, pô, tá calmo. Hoje é a primeira vez que eu tô ficando nervoso. Porque você é realmente a cara do jiu-jitsu. Não só porque você foi o grande campeão, mas a sua forma de ver as coisas, o seu estilo de viver, não estou dizendo fisicamente não, porque fisicamente a maioria do jiu-jitsu eu estou dizendo mentalmente. Eu acho que desde lá, muito lá atrás, você sempre se preocupou com o mental, de cuidar do mental, de buscar coisas, tirar você como uma experiência, ao invés de você usufruir de tudo que você foi, só, eu sou Rickson e acabou. Não, você falou, o que eu faço com esse Rickson que foi tão bom? Como eu fui tão bom? Por quê? E o senhor foi começando a descobrir respiração, tipo de alimentação, tipo de exercício, como é que meu jiu-jitsu foi, porque eu não sei se chegou um momento na vida que você teve isso. Eu tive muito isso. Eu lutei, mas depois que eu parei de lutar, não tão velho, eu comecei a refletir sobre o que eu fazia. Eu falei assim, mas eu não sei o que eu estou fazendo. E aí eu comecei a estudar o que eu fazia para poder entender e passar isso para frente. Teve algum momento que você pensou nisso e falou, opa, o que eu faço? Deixa eu me interiorizar aqui para ver como é que eu faço isso para eu poder passar isso para frente. Com certeza. O processo de vida no jiu-jitsu é um processo onde você aprende, pratica, executa e tem os resultados. E a partir desses resultados você faz novas reflexões, treina de novo, pratica. É um processo onde você atinge um platô, cresce, atinge um outro platô, cresce, platô de novo, vai sempre assim. E cada platô desse, você não está estagnado, mas você está realmente repensando e refazendo as suas necessidades para o próximo pulo, próximo avanço, o avanço que você tem que fazer. A minha vida sempre foi assim. Uma grande diferença que eu vejo, que me fez eu desenvolver não só o meu lado físico, mas também o meu lado mental, emocional, e também o meu lado espiritual, é que dentro da minha visão de jiu-jitsu, eu estava me aprontando para lutar com um monstro que eu não fazia nem ideia quem seria. Não tinha peso, não tinha regra, não tinha tempo. Então, quando você começa a se botar numa situação de que você vai atender o telefone, o cara quer lutar com você, você vai até onde ele está na mesma hora, você tem que ter espiritualmente um entendimento espiritual do que você está fazendo na tua vida. Você tem que ter mental, emocionalmente, um controle emocional e mental para você continuar fazendo o que você tem que fazer na sua vida. E você tem que ter a parte física treinada o melhor que você puder. Então, eu não tinha eu vou lutar na categoria meio pesado. Não, todo o campeonato eu lutava no meio pesado, no absoluto. Não sei quem ia entrar no absoluto. E se o cara no dia seguinte falasse, vamos fazer sem kimono, porque eu não acredito que você é bom de kimono, mas eu ia lutar com o cara sem kimono, se ele falasse, vale tudo. Ou seja, a minha maneira de estar pronto era um constante crescimento espiritual, para entender que eu tenho que aceitar a morte se for necessário, para ter esperança, para ter fé. A minha parte emocional, trabalhar o meu controle emocional, trabalhar a minha visualização, trabalhar a minha estratégia, trabalhar a minha capacidade que na visualização você se vê ganhando em 10 segundos, mas também se vê perdendo no meio do nocaute. Você tem que... Então eu via todos os quadros na minha cabeça. Eu não tinha uma autoconfiança de não ver o meu lado bom. Eu tinha uma confiança que eu falava, e se eu cair encaixado no triângulo? Se o pé de pano me pegar no triângulo encaixado no começo, o que eu faço? Eu começava a me botar em situações de sufoco para ver como é que eu ia conseguir. E isso fazia com que você errasse menos também na luta? Como? Fazia com que você errasse menos? Com certeza. Porque estava preparado para o... Porque eu, por exemplo, eu adorava competir, mas eu já estava no topo do meu rio, entendeu? Eu não tinha com quem eu competir todo dia na academia para fazer
treino forte para não ganhar ou perder. Eu sabia qual seria o resultado se eu treinasse com qualquer um dos meus alunos. Aí eu amarrava os 2 braços, botava os caras na minha guarda. Eu começava a criar problema para todo dia que eu ia para casa. Eu ia para casa com um problema, eu falava, pô, eu finalizei todo mundo em 1 minuto, mas o pé de pano resistiu 1 minuto e meio. Eu perdi. Eu ia para casa como um perdedor, porque eu não queria, entendeu? Então... Engraçado que eu tenho esse mesmo pensamento, e eu tenho muito problema com aluno que fala assim, mas hoje o treino não tá bom. Mas você pode fazer o treino ficar bom do teu jeito. Claro. E eu sempre falo para ele, você sempre tem que set um gol. Se o cara te pegou 10 vezes, tá ruim para tu, se amanhã ele pegar 9, teve uma evolução. Depois da manhã 8, tem evolução. A mesma coisa com o contrato. Tu pega o cara uma vez, amanhã tem que pegar 2. E aí você cria o seu próprio desafio. Depende de ninguém. E quando você pode pegar o tempo todo, você começa a avisar, vou te pegar no teu pé, vou te pegar na tua cara, vou montar primeiro e finalizar no estrangulamento. Ou seja, você vai fortalecendo o teu inimigo para fazer com que as tuas portas de entrada se tornem mais difíceis. E aí você começa a desenvolver um timing diferente, uma surpresa diferente, um setup diferente para poder enganar o adversário. Então isso me fazia eu sentir que eu nunca estava satisfeito, eu sempre poderia melhorar um pouquinho. E a torcida também não te ajudava, né? Que a torcida começava a contar 10, 9, aí te dava mais uma. A pressão era ir até o 0. Quando passava, os caras começavam de novo. É impressionante, essas histórias aqui tu dá para acreditar, só quem viu mesmo para poder acreditar, é impressionante. Ô tio, eu tenho uma pergunta para fazer para você, 2 na verdade. Uma, o que levou você a escrever um livro tão pessoal assim, que você abre assim bastante coisa que na verdade a gente não falava, não só da sua vida pessoal, né, como parte também da família toda. Por que você decidiu falar, eu vou escrever um livro? Olha, a primeira coisa foi a pandemia, que nos últimos 2 anos acabou seminário, acabou aula de grupo, acabou. E eu fiquei meio que numa situação que não era o que eu esperava. Parei de financeiramente ganhar o que eu normalmente ganhava. E aí aconteceu uma proposta que se juntou a uma ideia que eu e o Peter Maguire, que é um grande amigo e professor na Columbia University, um cara bem letrado, e a gente já tinha a ideia de fazer um livro. E aí combinou com a proposta que foi quase que irrecusável dessa HarperCollins, que é uma editora, uma publishing house. E aí eu resolvi fazer o livro. Uma vez decidido em fazer, eu não queria contar uma historinha de príncipe, entendeu? Só com as coisas boas, só com os momentos que são memoráveis. Eu achei que, por honestidade minha, eu tinha que mostrar a minha vida e a minha pessoa, os meus erros, com as minhas dúvidas, com as minhas situações, que eu não poderia deixar de contar, entendeu? A minha influência de estar morando no Rio de Janeiro, nos anos 60, 70, como era o Rio de Janeiro, e a ideia de eu me tornar um garoto esperto na rua, que existia aí. Hoje em dia, os garotos de uma classe média alta não se misturam mais na rua, ficam dentro dos playgrounds, ficam protegidos, porque a criminalidade, a coisa era muito agressiva. Antigamente, não. Eu saía de casa todo dia, ia jogar pelada na rua, na frente da minha casa, e tinha moleque de morro, tinha garotada, tinha os garotos de classe média, classe baixa, uma mistura, gente. Então você tem que ser esperto na rua, de uma vivência que só quem sabe, quem vive na rua, quem vive ali, entendeu? Nas ruas mesmo. Então essa história honesta de como eu cresci, de o que eu aprendi na vida, com as minhas amizades, com garotos com menos renda, com mais dinheiro, com mais violência, com mais... Então eu sempre me misturei muito com as pessoas, eu nunca fui selecionado, não, você é mais rico, você vai estudar... Eu sempre estudei em colégio público, então a ideia de que a minha história ela tem uma riqueza exatamente pelos buracos que eu me enfiei, pela honestidade, pela verdade que existe em você viver nas ruas do Rio de Janeiro, entendeu? Mestre, aproveitando o gancho aí que tu usou a palavra honestidade, e eu acho que isso aí tem a ver com honestidade intelectual, de o cara te oferecer um business, um negócio, mas acima de tudo o senhor continuou
pensando lá, eu vou fazer, mas eu vou fazer do meu jeito e eu acho que tem que ser assim, assim, assado. Isso aí eu acho que é a dignidade. Só que eu tenho uma pergunta que isso é curiosidade minha. Lá atrás, quando assim, o mundo inteiro queria lutar contigo, até nego cogitava Mike Tyson, o mundo queria enfrentar o Rickson Gracie. E eu queria perguntar em que momento que você decidiu falar assim, eu não vou mais lutar, e o dinheiro não conseguiu te corromper, e eu sei que você teve proposta milionária do Japão, milionária que eu estou dizendo ainda nos dias de hoje, valendo, hoje seria uma proposta milionária, e coisa que lá atrás, se juntasse a bolsa de, sei lá, 50 lutadores, não dava o que o Japão já te ofereceu, e você continuou com a sua cabeça fria e não se rendeu a vender a sua... Não porque você era lutador, mas a sua decisão. Eu decidi, eu tô na minha paz, não é dinheiro que vai me tirar da minha paz. Teve esse momento? Teve alguma coisa assim? Quando eu lutei, minha última luta em 2000 com o Taki, ele era o King, era o rei do pancrase, e foi a primeira luta em televisão aberta no Japão, as outras eram pay-per-view e tal. Então foi uma coisa muito grande, 30 milhões de pessoas, foi o evento do ano, esportivo do ano. 30 milhões de pessoas vendo live, mais 60 mil pessoas no Tokyo Dome sold out, né? Então foi um grande evento, e a partir desse evento, a minha proposta de lutar com o Sakuraba foi a partir daí. O Sakuraba estava no melhor auge dele, tinha acabado de fazer lutas com os Gracie, ainda não tinha perdido nenhuma vez. Então ele estava numa posição, e fizeram uma oferta milionária. Mas quando eu estava discutindo disso, o meu filho partiu, o Robson partiu desse mundo. E eu senti que se eu aceitasse essa luta, eu iria ser bom para mim pessoalmente, porque eu iria me focalizar, ia começar no ritmo. Mas a minha família ia ficar depreciada, que eles precisavam de ajuda, de amor, de união, de conversa, de tempo meu disposto a dar para eles, que eles não teriam se eu tivesse obrigado a acordar de manhã, fazer minha rotina, tomar meu shake, ir para um lado e para o outro. Então eu decidi recusar essa oferta em nome de fortalecer a família. A partir dessa data, por exemplo, passaram-se 3 anos que a família, depois de um determinado tempo, melhorou psicologicamente, todo mundo saiu do buraco, inclusive eu. E aí comecei de novo a procurar uma luta boa para fazer. Eu tinha um representante no Japão, que era um agente, mas, consequentemente, a partir da minha decisão de não lutar com o Sakuraba fez outras lutas com Arona, com Vanderlei, começou a perder. E a proposta que me fizeram quando eu estava querendo voltar a lutar foi a metade, menos da metade do que eu tinha recebido na minha época alta, né? Então, com essa diferença, eu falei, por isso aí eu não vou querer, eu quero o que eu ganhei, ou então eu não quero, fiquei meio que disputando em cima do preço. E isso foi me distanciando do mercado que existia no momento, que já não estava tão grande. Tinha um problema com o Pride, já teve um problema na marca com o Pride caiu, aí o UFC comprou o Pride, ou seja, a minha situação para receber o que eu gostaria de receber diminuiu cada vez mais, as chances ficaram menores. E com essa diferença, eu não fiquei empolgado a querer voltar por qualquer dinheiro. Eu achei que ou eu lutava pelo dinheiro que eu achava que eu tinha que lutar, ou então eu não lutaria mais. E aí aconteceu alguma coisa, um fato ou outro, eu me machuquei também treinando. Quando apareceu uma oferta boa para mim lutar com um cara que queria fazer um evento para competir com o UFC no Texas, e me ofereceu um dinheiro forte, eu estava machucado na virilha, que eu não queria assinar o contrato se eu tivesse machucado. Mesmo sabendo que ele tinha me prometido que se eu tivesse que anular a luta, se você não for lutar, você fica com o sinal que eu estou te pagando, que era um bom sinal. Eu não quis fazer isso porque eu achei que se eu tivesse pegado a luta, mesmo machucado, eu ia lutar. Eu não queria arriscar lutar machucado simplesmente para fechar um contrato. Então, eu desisti dessa luta e daí eu parei completamente, tirei da cabeça a possibilidade de lutar de novo.
Mas é isso. Mas eu acho que então eu acho que também isso é ser valente quando você toma uma decisão e você não deixa ninguém te influenciar nela, que seja ou lutar ou não lutar. Porque provavelmente teve muita gente falando, Riggs, faz mais uma luta aí, porra, o que tem? Tentando te influenciar, né? As razões que eu poderia lutar seriam razões superficiais, de mais fama, de mais dinheiro, coisas que realmente não estavam no meu coração. Porque se eu não tiver acreditando que eu posso ir lá para representar o jiu-jitsu da melhor maneira, ir lá só para ganhar um dinheiro, eu não tinha um apelo a isso. Eu tinha um apelo de botar... É disso que eu tô falando. Muita gente chega a falar, o que tem, vale a pena, mas eu acho que o lutador de verdade, que se ele, igual você falou aí, se eu não tiver 100% espiritualmente, fisicamente, mentalmente, falar assim, agora eu posso lá representar, ou só vou por causa do dinheiro, não vai ser um lutador de verdade, né? E as maiores pedreiras que eu peguei foram de graça, né? É foda, né? Isso é verdade. Tem isso, né? Tem gente que discute na internet para fazer dinheiro no ringue. Hoje em dia você começa a criar uma promoção para fazer uma dinheirada, depois luta no ringue, coisas ridículas que você vê hoje. Exatamente. Outro mundo, né? E qual era a segunda pergunta, Rose? Qual foi a primeira mesmo, hein? Do livro. O que fez que levou ele a escrever o livro intimamente? Eu ter pensado em dar anotado as duas, porque a primeira eu esqueci. Mas, na verdade, assim, quando eu soube do livro do tio Rickson, eu até falei com ele isso, eu fiquei muito... Ele fala da situação que aconteceu com a minha avó, né, no livro, e eu fiquei muito chateada com ele. Eu achava que ele não tinha direito de fazer isso, de falar disso no livro e tudo. E foi uma coisa que eu fiquei magoada por dentro por um tempão. E aí eu tive a oportunidade de ir no Brasil e ao mesmo tempo eu estava tentando entender, eu falando, mas é a história dele, eu falava com as minhas primas, eu tentando, fazer sense dessas coisas todas. Porque quando você abre um livro, né, quando você escreve um livro, você acaba expondo muita coisa dentro que, de repente, afeta outras pessoas. Eu estava muito chateada com o tio Rickson, muito chateada, eu fui pro Brasil. E aí eu contei e falei pra minha avó. Meu pai já tinha mandado uma mensagem pra ela, já tinha avisado que isso tinha acontecido, mas acho que ela não tem muito noção das coisas. E, na verdade, tão louco quanto isso parece, com o fato dele ter feito o livro, me deu a oportunidade de conversar com ela e ter pela primeira vez na minha vida uma conversa com ela que eu pude perguntar tudo que eu queria perguntar. E, assim, fechou um ciclo muito importante na minha vida, que eu sei que vai ser importante para os meus primos também, da nossa família toda, de poder ter essa conversa com ela aberta, de fazer todas as perguntas que eu queria fazer. Então, no final, eu mandei uma mensagem para o tio Rickson, falei que estava muito chateada com você. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que te agradecer, porque dessa maneira, quando ele escreveu isso no livro e falou dessa intimidade nossa, que era um segredo nosso, da nossa família, ele, na verdade, abriu a oportunidade de eu criar um relacionamento com ela mais forte, de entender a história dela, de reconhecer e de saber que, no final das contas, mesmo depois dessa conversa toda com ela, quando eu parei e pensei tudo, que a verdadeira heroína da história toda foi a minha avó Margarida, que nem está presente com a gente mais. Mas eu tive uma conversa muito, não sei nem se eu te falei isso, tio, mas eu tive uma conversa muito, assim, eu perguntei tudo de como aconteceu, como é que foi tudo, e foi uma parada muito legal e que eu tenho a agradecer, óbvio, né? Porque essa sua honestidade fez com que eu tivesse honestidade até no meu próprio relacionamento com a minha avó, e foi muito legal isso. Eu vejo que esse processo todo, primeiro que eu não fui o primeiro, a Reila, ela já fala sobre. Mas ela falou que o nome dela era Rosinha. Mas a ideia da história, entendeu? Pode mudar o nome. A história já tinha sido passada no conceito da família, de que tem muitas pessoas, pessoas que aceitavam essa condição de dar os filhos praticamente para o clã Grace. Então esse processo já existia. Eu, quando fui para o Brasil, em 2006, tentando voltar para o Brasil para morar de novo, 2008 eu me encontrei com a Belinha, fui na casa dela visitar, com a esperança de poder me relacionar mãe e filho. De poder ser para ela o filho que eu nunca fui, porque eu nunca tinha acontecido essa situação.
Quando eu cheguei lá e tentei abrir o meu coração e falar com ela isso, ela falou, olha, mantém segredo, porque ninguém aqui na minha família ele mesmo sabe disso. Quando ela falou isso para mim, eu me senti desobrigado a ter o papel de filho, porque ela me tinha como uma pessoa que ela criou, mas ela tinha vergonha de falar dessa verdade para a irmã dela, não para a Santinha, mas para as outras e para as famílias dela, então ninguém sabia disso. Então eu fiquei um pouco chateado, eu falei, pô, não posso dizer que sou filho, eu não vou ficar visitando aqui como amigo, como pessoa que foi criada por ela, uma babá, não vou tratar ela como babá. Aí meio que separei um pouquinho. E na hora de falar do livro, eu trouxe essa história, porque é uma história, primeiro, a verdade. Segundo, demonstra que houve uma situação que foi um acordo formado, não houve, ninguém ficou realmente, cortou as pernas. Meu pai não cortou as pernas de ninguém. A minha mãe aceitou uma condição, minha mãe Margarida aceitou a condição, e a minha mãe Belinha aceitou a condição de criar e não ter o direito, ou não ter a representatividade de mãe que ela gostaria de ter. Então todo mundo ali estava no acerto. E eu me senti na obrigação de esclarecer isso para o mundo. Em termos de que, pô, eu respeito a minha mãe que me criou, eu respeito a minha mãe que me deu a luz, mas, na verdade, eu sou parte de uma criação que é especificamente Grace, entendeu? Não existe um rótulo ali, não existe uma coisa que veio, que os outros quiseram imitar outros. O Carlos Grace deu uma orientação para a família e o Hélio Grace tentou seguir a melhor maneira possível, que era ter filhos, ter uma prole grande, uma condição de criar um clã. Então, com isso dito, vejo que a minha vida, embora seja um pouco estranha para muitos, foi a coisa que eu não tenho nenhum trauma, nenhum problema, nenhuma negatividade, nem com a minha mãe Margarida, nem com a minha mãe Belinha. E eu não podia viver na mentira de se chamar Belinha de babá. Eu tinha que falar no meu livro de quem me deu a luz, de quem foi que me criou. Então, eu não fiz isso com a intenção de demonstrar nada, simplesmente amor e respeito por as duas pessoas que me cuidaram a vida toda. Mas eu acho também, mestre, que assim, quando passar dos anos que a gente vai ficando mais maduro, você é uma pessoa assim, muito centrada. Todas as vezes que eu tive a oportunidade de encontrá-lo, muito educado, muito assim, com a dignidade de todo mundo olhando e falando assim, caramba, aquele cara ali, e nunca teve assim uma situação que desabonasse a sua trajetória no mundo da luta dentro e fora. E eu acho também que com o passar do tempo, a gente cria a gente cria uma maturidade de falar assim, eu preciso ser mais honesto comigo mesmo, ao invés de tentar ser honesto com os outros, e que se escrevesse o livro e contasse histórias só bonitas, só o que todo mundo gosta de ouvir, não teria verdade, e você olhar para o livro e ia falar assim, eu fiz, mas não era isso aqui que eu queria. Porque você pode escrever uma história sobre você mesmo, sobre outras pessoas, onde, com amizade, com dedicação, com carinho, você apaga um pouco. Então parece que é uma história feita por um cara que está praticamente indo no caminho da santidade, é um garoto bom, entendeu? Eu não me boto nessa situação porque eu me vejo competitivo, eu me vejo um moleque arredio, eu me vejo, entendeu, querendo me mostrar cada vez mais para o meu ego que eu era capaz de pular um muro, quebrar um vidro, roubar uma bicicleta, fazer alguma coisa. Aquilo para mim não era demonstrações de falta de caráter, era uma demonstração de mostrar que eu podia andar com o meu grupo e fazer com que eles sentissem que eu era homem como eles, que eu era valente, que eu era brigador. Então eu sempre busquei pessoas que me puxassem para um elemento de pressão, entendeu? Um elemento de que, você para andar nessa roda aqui, você tem que valer a pena, você não pode ser um bobão e querer andar comigo. Então eu, como andava na minha casa, os meus irmãos eram mais velhos do que eu, o Helson era 9 anos, o Orion 10 anos e o Rhodes 11 anos mais velho que eu. Então, com essa diferença, eu ficava ouvindo em casa as conversas dele
quando eu ia para a rua, eu queria andar com os caras mais velhos também, eu não aguentava andar com os caras da minha idade. Então, e para agradar os caras mais velhos da rua, eu tinha que apresentar um serviço, eu tinha que ser o cara destemido que subia fazia as coisas erradas que eu tinha que fazer para mostrar serviço, para eles falarem, esse moleque aqui é firmeza, vamos levar ele mais. Pode andar com a gente. Exatamente. Então eu me senti orgulhoso de ser um molequinho novo que andava com os caras mais velhos da turma, porque eles me respeitavam, tipo, não, isso aí, além de ser Grace, não, esse moleque é esperto, vamos levar que ele fica de... Entendeu? Então eu servia de mascote para os mais velhos. Então, para isso, eu tinha que ser honesto com as minhas, eu tinha que ser um cara que podia ter medo, podia ter. Então, eu sempre me botei numa pressão de ter essa vontade de me distinguir, de ser uma pessoa comum, ser uma pessoa que está acima do meu tempo, que está na frente, que está pensando. Então, eu sempre me ajudou muito essa convivência expansiva com todas as áreas da minha. Muito legal. Tio, tem alguma coisa na sua vida que você gostaria de ter feito que você não fez ainda? Olha, uma condição perfeita, gostaria de ter mais dinheiro para enjoy, para aproveitar situações que eu nunca aproveitei, de passar relaxado, vendo as melhores ondas do mundo, em melhores lugares do mundo. Eu teria condições de gastar mais dinheiro, teria condições de ir a mais lugares, mas nada que realmente me faça falta. Tudo que eu achei que eu tinha que conquistar na minha vida, trabalhei para isso e conquistei. Eu acho que não ficou nada. A única coisa que eu hoje vejo que eu tenho que continuar trabalhando é para ter dinheiro no banco, porque o dinheiro que eu tinha quando eu me separei, eu deixei todo para minha ex. Então, eu recomecei a minha vida financeira, uma posição, evidentemente, que é uma posição privilegiada, que quando eu faço o seminário, a casa é cheia. Então, eu tenho facilidade de ganhar dinheiro, não estou reclamando do fato de... Mas me botei agora numa situação de recomeçar a minha vida. Não tenho minha casa própria, não tenho certas coisas que eu preciso ainda para ter uma estabilidade e um conforto que eu gostaria de ter na minha idade. Mas eu estou na guerra, estou lutando, estou fazendo, estou criando, super empolgado, motivado na minha vida, com os meus, entendeu? Na minha relação com a minha mulher. Está tudo certo. Pode melhorar? Pode. Pode piorar? Pode. Mas do jeito que está ótimo. E agora é só ficar bem alerta, bem focalizado em aproveitar as oportunidades que Deus vai trazer para a gente. Falando nisso, mestre, conta pra gente da Rickson Academy, que é um projetão que começou também na pandemia. Eu lembro que quando a gente fez o nosso primeiro podcast, tava começando a pandemia. Eu lembro, a gente falou bastante do inimigo invisível, lembra? E você fazia o link com o jiu-jitsu invisível. E como é que desenrolou o Rickson Academy? Eu acompanho um pouco a distância, assim, e tá legal, tá todo vapor, né? A academia está indo muito bem, entendeu? Evidentemente que focalizando, porque hoje em dia você vê os melhores lutadores do mundo fazendo academy, fazendo online instruction, e eu vejo que essa instruction é uma instruction que é uma instrução que faz, muitas vezes, dá ao praticante uma sensação de ver muita coisa, mas ele já tem, eu vejo movimentos que são ensinados de uma forma básica, que são movimentos que para você fazer funcionar, precisa de uma experiência, de uma prática, que os caras não entendem quanto tempo ele tem de praticar para fazer aquilo funcionar, que eles estão vendo ali funcionar que nem fosse ABC, é muito difícil de fazer. Na minha ideia, eu estou fazendo uma informação que ela é bem básica, que ela é bem desenvolvida para que o praticante perceba de uma forma sensorial a base, o ângulo, os movimentos que são realmente invisíveis, a respiração. Eu vejo que existe aí uma necessidade de uma pessoa que não é envolvida ao jiu-jitsu, de se interessar pelo jiu-jitsu e poder se relacionar com o jiu-jitsu de uma forma muito mais pessoal do que para ter que mostrar ao outro que ganha. E se você entrar numa academia comum hoje, você vai ser quase que jogado aos leões muito cedo. E aí você vai ter que decidir se você tem a raça, a disposição, a vontade de querer
em cima da dor, crescer com o jiu-jitsu, vai dolorido para casa, volta, amassa, gasta o teu físico, ou se você vai desistir. Dá muita opção hoje. O jiu-jitsu esportivo ele é muito forte para uma pessoa normal. Então eu sou mais da ideia de introduzir para uma pessoa normal o jiu-jitsu onde ele não tem que competir muito, ele tem que entender a alavanca, as posições, a maneira de derrubar, a maneira de cair. Ó, é isso aí. Eu vou te interromper porque essa foi a minha experiência com você. E eu falo com o maior orgulho da vida. Que essa experiência de sentir a diferença de um posicionamento, de sentir a vantagem de você estar calmo e respirando na hora do treino, ou seja, a parte sensorial você pode desenvolver e nunca ser um competidor de jiu-jitsu e fazer com que o jiu-jitsu esteja presente na sua vida diária. Não só na maneira de entender a técnica, mas de fazer uma estratégia para vencer o inimigo mental, emocional, espiritual. Você pode ter condições flexíveis de, com a prática do jiu-jitsu, se entender melhor e ser o melhor possível para a sua vida. Mas, mestre, você sabe que divulgam muito a competição e com todos os professores que eu converso, em todas as academias, é menos de 10%, é de 5 a 10% que competem. Sim. E os outros 70%, eles ainda estão ali, que querem competir. Eles não competem, mas tem na cabeça deles, já tem o instinto, a vontade, o coração, o espírito de competir. Mas você bota aí, desses 100% que estão dentro da academia, 15% competindo e 85% querendo competir ou admirando os competidores, tem outros 1000% que não gostam nem do cheiro da academia, nem daquele suar ali, daquela maneira de agressivo. Esses caras, eles precisam de mais jiu-jitsu do que os 100 que estão dentro da academia. São os que mais precisam e os que menos têm. Esses 1000 pessoas que não... Se eles tivessem aula direta com Hélio Gracie, eles seriam apaixonados e viriam a vida inteira, porque eles não estão ali para forçar, para se obrigar a lutar. Eles estão ali para entender as possibilidades. As pessoas fazem às vezes a pergunta assim, se tu tivesse a chance de voltar no tempo, e qual evento tu queria estar? Eu queria só ter ido na academia da Rio Branco só uma vez. Passar um dia lá. Entra na fila aí, ô pé. Eu não fui na Rio Branco, tá doido? Não, mas eu só queria passar um dia lá olhando Rickson treinando, dando aula particular, Hélio dando aula particular. Eu só queria passar um dia ali. Olha o final de semana lá no Vale, no Lago, o pessoal não podia nem, não precisa nem me ver, só de eu olhar, porque sabe que hoje, até hoje, sabe que é o melhor método de academia que existe, né? Que as pessoas hoje ainda não praticam, não sei todo mundo, mas era a academia que tinha o kimoninho lavado, era um negócio assim que se você pensar hoje não tem. Você sabe que naquela época o padrão era alto, né? As academias de jiu-jitsu eram muito caras. E os pais às vezes ofereciam para o filho: você quer ir para a Europa? Você quer um curso na Academia Gracie de Defesa Pessoal? Que eram 36 aulas o curso. Você pagava pelo curso. Então muita gente escolhia curso de jiu-jitsu e depois desse curso eles saíam e nunca mais voltavam. Uma vez eu estava dando aula normalmente na academia e apareceu um senhor, falou: cadê o Hélio? Tá aí? Eu falei: não, o papai não está aí. Não, você é filho do Hélio, isso aqui nos apresentamos. Ele falou: você sabe que eu fiz um curso de defesa pessoal há 30 anos atrás, sei lá, tempo atrás, e nunca mais lutei. E eu queria dizer que outro dia um cara me jogou no chão, eu rolei, eu fiz um movimento sem saber o que eu estava fazendo. Caramba. Consegui escapar, consegui me dar bem no negócio. Ele contou uma história assim positiva para ele, como se ele tivesse usado o jiu-jitsu que ele aprendeu há 30 anos atrás. E veio na academia confraternizar e falar sobre isso. Ou seja, muitas vezes as pessoas treinavam aquele jiu-jitsu sem a preocupação de competir ou lutar, simplesmente para fortalecer o mindset, né? Fortalecer a maneira de você pensar, de você acreditar em você. Uma vez que você sabe que você tem uma chance de defender um soco, o soco já não passa a ter aquele problema na sua cabeça. Você passa, às vezes, a vida inteira sem tomar um soco, mas se você tomar, você sabe que você tem aquela confiança de poder usar o instinto. Sim.
Então, a defesa pessoal na época era uma coisa que fortalecia não só a sua prática, mas também a sua mentalidade de acreditar que você tinha uma chance. Que às vezes com essa chance que você acredita que você tem, você nunca precisa se provar, mas você está passando ali o resto da vida agradecido que você, se você pegar uma bicicleta, você sabe andar de bicicleta. Então não há esse problema. Então era uma coisa fantástica. Provavelmente você nunca vai brigar, mas só de saber que você sabe já te dá uma paz. Exatamente. Eu quero mencionar aqui, só um minutinho, Rafa, desculpa, mas eu quero mencionar aqui que a Kira está fazendo um excelente trabalho na academia dela no Rio de Janeiro e que, infelizmente, hoje em dia, a maioria das academias não tem nada de defesa pessoal. E seria tão importante eles voltarem a essa maneira de aprender defesa pessoal, incluir de novo na aula deles, né? Que para você poder dar uma boa aula de defesa pessoal, você tem que dar aula todo dia para você aprender, porque todo dia você vai fazer uma mudançazinha. E a importância de ter esse tipo de treino, que não é só o jiu-jitsu de competição. As pessoas falam, mas o jiu-jitsu não tem soco. O jiu-jitsu tem que ter defesa de soco. Para ser a forma mais completa, tem que ter defesa de soco. E a importância dos professores hoje em dia de procurarem os cursos como o do Tio Rickson, por exemplo, para fazer um curso. Tem cursos online que você pode fazer para você poder adicionar dentro do seu currículo essas partes que você está precisando, né? Não é só o jiu-jitsu de competição. E é aquela aula da raiz mesmo, de quando vocês começaram, que você ensinar aquele básico 100%, mas de acordo com quem está ali aprendendo também. Né? Moldar em foco do aluno. Pô, eu vi isso há 2, 3 anos atrás, quando a gente fez a nossa aula. Você fala assim, qual é o seu objetivo? Aí a gente treinando, você me mostra aquele básico maravilhoso, e aí você fazia assim pra mim, mestre. Você falava, olha, isso aqui vai funcionar legal pra você. Porque você entendeu o meu objetivo, não é de competir, não é de ser campeão mundial. Eu queria aprender um básico, e aí você, de acordo com o meu tamanho, com o meu peso, você molda ali. E isso falta muito hoje, né? Eu acho que isso é um negócio importantíssimo também que se perdeu. Até algumas academias que fazem self-defesa pessoal no começo, existe um processo na aula onde o aluno ele pratica o que tiver de praticar, seja o movimento de defesa pessoal, seja o movimento de passagem de guarda, mas no final da aula, ele se sente que ele está meio que... Se ele é protegido e proibido de treinar no final da aula, tem muita gente que fala, o aluno novo, ele faz a aula, mas não pode treinar no final. Quando acontece esse processo, o aluno novo, ele fica falando, poxa, eu ainda não sou completo, porque eu ainda não posso treinar no final. E aí, 2, 3 semanas nesse processo, ele é finalmente liberado para poder treinar no final. Quando ele treina no final, ele tem um gosto de sangue, porque quem está treinando não está muito preocupado com ele, está preocupado em atingir os objetivos de passar agora. Às vezes é grosso, esfrega a mão na cara, alguma coisa. Aí o cara realmente sente que ele está ali, pô, mas eu queria aprender, eu queria desenvolver, mas o cara é um bruto, é um imbecil, me machucou, Se você não tem a competição dentro do teu coração, se você não é um cara que aguenta esse tipo de desconforto, você vai não querer mais lutar. Você vai embora, né? Exato. Existe um processo que está muito deficiente nas academias, que é o fato de que, um processo muito cedo na vida do aluno, ele é posto de frente a um oponente. Qualquer 5 minutinhos de pé de pano, deita, Fernando, monta, pé de pano, tenta sair de qualquer jeito, Fernando, tenta... Quando acontece esse treino mesmo parcial, ele vai ver um monstro que ele não está acostumado. Se esse monstro for muito mais forte do que ele está acostumado, ele vai quit, ele vai desistir. Mestre. Não pode ter um oponente na aula. Então, eu recomendo que no primeiro ano de prática, ser um ano onde ele não tem um oponente, ele tem só um training partner, um parceiro de treino, onde o parceiro de treino vai meio que na escolinha ajudar ele a movimentar, raspar, fazer, qualquer que seja o treino do dia. E no final da aula, a gente aumenta o passo desse circuit training, mas sem confronto, entendeu? Tipo, você vai passar uma guarda aqui desse jeito, vai correr para ali, vai sair da gravata aqui, da gravata de lado, vai sair para cá, vai dar uma raspagem, fazer uma chave de braço. E isso vai ser um circuit training para ele fazer, para ele sair da aula cansado. Mas ele não lutou sério com ninguém. Mestre, não luta. Mestre, eu já fui um crítico
muito grande a Rose, já tá ali se... Não, porque você interrompa meu tio para fazer outra pergunta em cima. Não, é sobre isso. Eu já fui muito crítico, e a Rose é a prova disso, por isso que ela tá se coçando ali, que eu criticava muito os valentes. Antes de por ignorância, de não conhecer o trabalho, e depois que eu conversei com o Pedro, foi o Pedrinho, não foi? Foi o Pedro. Conversei com o Pedrinho, e depois ele me esclareceu muita coisa, uma pessoa muito inteligente, por sinal, e eu entendi, e agora, com você falando, clareou tudo na minha mente. Qual é o seu objetivo? É com que o jiu-jitsu chegue a mais pessoas, porque hoje a academia de jiu-jitsu é uma peneira. Taca todo mundo, o brabo fica e o resto é descartado. Exatamente. E com essa mentalidade, a gente para de descartar as pessoas e começa a dar a ele o que ele quer. O cara não quer sair com a cara ralada, o cara não quer sair na porrada, o cara quer praticar. É igual o cara... Quanto mais, né, as pedras mais grandes que ficam na peneira são as que menos precisam de jiu-jitsu. Tudo que é descartado é o que mais necessita de um reforço invisível, de uma espiritualidade, de um fortalecimento de alavanca. O jiu-jitsu está ali para favorecer exatamente esses que caíram no chão. Então é exatamente isso que é uma prática que tem que ser diferenciada, porque eu acredito que se você, por exemplo, só trabalhar nesse negócio de trabalhar com o que caiu no chão, você perde a eficiência de fazer campeões como você, como eu. Eu falo isso na teoria, mas se eu tivesse 25 anos, eu queria estar saindo na porrada, eu não queria estar fazendo joguinho manso com ninguém. Mas a ideia precisa ter os dois para todo mundo, a gente precisa atingir todo mundo. O mundo perfeito dentro de uma academia de jiu-jitsu é um lugar onde as pessoas entram para praticar e não pensam em ganhar faixa. Essa prática aqui não vai dar faixa azul, não vai dar faixa roxa, não vai dar nada. Vai dar só um conhecimento da respiração, dos movimentos, das defesas. Mas como você nunca competiu, como você nunca lutou sério com ninguém, você não pode ter faixa. Aí chega depois de 1 ano, 2 anos de prática, você fala, agora se você quiser experimentar competir, você pula para esse outro lado aqui, que é onde você vai trabalhar para ganhar a sua blue belt, a sua purple belt, entendeu? Eu não concordo com a pessoa que ganha faixa nesse modelo macio. Esse modelo macio não foi feito para você ganhar faixa azul, faixa roxa. Que você concordo vê, por 100%, mestre, 100%. Tem academias aí, como você mencionou, que dão faixa marrom pro cara, faixa roxa, e esse cara de faixa roxa vai numa outra academia e toma um pau de faixa azul. Então não pode ter isso. Então, para que isso não exista, essa parte de introdução ao jiu-jitsu, fortalecimento da tua convicção, entendimento da alavanca, respiração, é uma coisa que você aprende, mas você não pode dizer que você é lutador. Você simplesmente usa o jiu-jitsu para se desenvolver. Quando você chega numa fase que, pô, e agora o que eu já sei que eu sei jiu-jitsu, mas agora eu quero competir. Aí você vai para um outro nível. E eu garanto que mesmo esses caras que queiram competir, quando eles pulam a cerca e vão para esse lado da competição, eu falo, pô, isso aqui não é bem o que eu estava querendo não, vou voltar para cá. E você atinge todos os públicos, quem quer e quem não quer. Exatamente. Concordo 100%. A academia de jiu-jitsu tem que ser para pessoa, para uma mãe, para um idoso, para uma criança que quer aprender o jiu-jitsu, quer aprender a se defender. A pessoa não vai para uma academia de jiu-jitsu procurando competir em jiu-jitsu, ela vai para uma academia de jiu-jitsu porque ela quer se defender. Entendeu? Os pais estão procurando a academia de jiu-jitsu porque querem proteger os filhos de bullying, a mentalidade da maioria das vezes é diferente. Então, se você só bota o foco na luta e na competição, você está empurrando essas pessoas que realmente precisam do jiu-jitsu para fora. Com certeza. E nem faixa preta eu tenho, hein, pé de pano? Dá licença, meu tio acabou de concordar, hein? Só pra você saber. O Rickson falou, tá falado. Não vai ninguém discordar. Tem que fazer meu X aqui pra me backup agora. Mas é impressionante. É impressionante como, ouvindo o Rickson falar, me faz refletir. E é porque eu sou o Santomé, né? Eu gosto de ver pra crer. E quando o Rickson fala, pra mim
Se o Rickson falar que tá certo, tá errado, tá errado. Então me faz refletir mais e eu aprendo demais. Por isso que eu tô nervoso aqui até agora. É porque ele explica da maneira correta. Eu falo que é isso e acabou. Não, Rose, é porque ele é o Rickson. Esquece o resto. Conta um pouquinho mais do Rickson Academy, mestre. Rapaz, está indo muito bem, entendeu? A gente está produzindo conteúdo. Fala pro pessoal como se inscrever, como procurar. Vai estar passando na tela aqui a hora que o pessoal estiver assistindo. O endereço, tem o link na descrição. Clica lá e entra, mas o mestre vai contar. E eu vou dar a dica para vocês que querem aprender jiu-jitsu. Prestem mais atenção no que o Rickson fala do que o que ele mostra. Porque ele falando, você vai entender muito melhor, porque ele tem um conhecimento e uma visão, e o dia que você conseguir entender isso, os movimentos, eles vão funcionar bem melhor. Eu aprendi isso depois de velho, errei muito, mas eu fui aprendendo. Vejo que, atualmente, a minha forma de expressar o meu jiu-jitsu, ela é uma forma que atende ao entendimento do conceito. Quando eu falo de base, eu falo de base de uma forma onde você vai relacionar a base tanto a não cair, a não ser derrubado por um oponente, mas como ser conhecedor de um argumento que te dá base para poder falar a respeito. A base, ela tanto cria uma situação de equilíbrio mental como um equilíbrio físico. Timing, por exemplo. Timing é a mesma manobra que você faz para defletir um soco, que você, com perfeito tempo, desvia o soco. Da mesma forma que você consegue essa deflexão, o timing serve para você pegar um ônibus na rodoviária, o timing serve para você falar direito, a hora certa de você falar com a tua namorada sobre um problema, ou falar com o teu chefe. Timing é uma situação, é um conceito. E quanto melhor você explorar o timing, melhor você tem condições de vencer o seu desafio ou conquistar alguma coisa. Da mesma forma que base. Eu posso ter base de falar de jiu-jitsu, mas eu não tenho base para falar de astrologia. Então eu vou ganhar base em astrologia para poder falar. Então a minha necessidade de ter base é tão importante para mim não cair de bunda no chão quando o cara me derruba, como para mim é importante saber o que eu estou falando. Entendeu? A conexão. Conexão é um negócio importante. Desde o momento que você olha no olho de uma pessoa, que cumprimenta na mão, você sente aquela pessoa, você começa a interagir com aquela pessoa, antes até das palavras, pela demonstração corporal, pela forma de você se demonstrar. Ou seja, essa leitura, essa conexão, eu tenho interesse em olhar para uma pessoa e me conectar com ela de uma forma muito presente. Porque aí eu começo a minha discussão ou a minha avaliação em cima de uma coisa que eu sinto no momento. Eu não me impressiono com um cara que é forte. Eu me impressiono com o que ele fala, como ele olha. Às vezes pode ser um fraquinho, que eu vou falar, pô, esse cara aí tem sangue nos olhos. Tenho que respeitá-lo, porque ele é fraquinho, mas ele pode ter uma arma. Eu tenho que respeitar esse cara, porque não é o tamanho dele que eu falo. Eu tenho medo dele, porque ele tem personalidade. Então a ideia de você se conectar, a ideia de você ter base, a ideia de você saber respirar, a respiração, por exemplo, ela pode atuar tanto na sua mente, te dando calma, te dando foco, te dando capacidade de você desestressar, sair da tua ansiedade, mas também pode trabalhar no teu físico, hiperventilação, respiração, calma, velocidade, manter o alto performance durante mais tempo. Ou seja, a respiração ela trabalha com o teu coração e com o teu físico, trabalha com o teu mente, com a tua emoção. Então, se você entende a respiração como uma ferramenta que você pode usar em qualquer caso, quando você vê um e-mail hoje e aquele e-mail te transtorna, só por uma boa respiração você se acalma e acaba de ler o e-mail com uma tranquilidade fenomenal. Se você não tem essa capacidade respiratória e não sabe como é que a respiração pode te ajudar, você vai ficar estressado com esse e-mail te agoniando o tempo todo até você poder explodir, entendeu? Uma coisa que somatiza dentro de você. Então, meu jiu-jitsu hoje, ele transcende o tatame, porque hoje em dia eu vou muito menos para o tatame que eu ia, e eu continuo respirando certo, pensando certo, minhas estratégias são certas,
a minha capacidade de usar o meu tempo na hora precisa é mais profundo. Uso todos os meus conceitos, procuro passar isso para os meus alunos para eles entenderem que esse controle, essa calma, essa visão, essa credibilidade, essa capacidade de aceitar as coisas espiritualmente. Quando você fala em espiritual, tem que falar em esperança. Qual é o guerreiro que tem que ter esperança? Você tem que ter fé. Não interessa se o teu inimigo é um negão que está te esperando na portaria, ou se é uma Covid. Entendeu? O inimigo ele vem de formas físicas, formas espirituais. Então você tem que ter a maneira de lidar com tudo isso de uma forma a usar um jiu-jitsu que seja transcendente do tatame. Por isso que a defesa pessoal traz uma conveniente maneira de mostrar o jiu-jitsu de uma forma que você começa a se integrar com pequenos detalhes de mudança, que você fala, pô, eu nunca pensei nisso, eu tenho essa chance para me ajudar, eu tenho isso para me ajudar. E você começa a se fortalecer com tanta coisa invisível que está em volta de você, você pode se usar como uma armadura, como uma espada, como um escudo, para você realmente ganhar muito mais do que um oponente, mas ganhar a felicidade. A felicidade ela tem que ser conquistada. Todas essas ferramentas você consegue muito mais esses atributos. Eu não tenho nem como comparar, né? Mas eu uso muito dessa forma que você colocou. Na minha vida, eu uso muito o jiu-jitsu que eu aprendi no tatame. Eu aprendi que se eu tô lá embaixo tomando uma pressão danada e se eu me desesperar, é pior. Então, na vida, quando eu tenho um problema grande, se eu me desesperar, é pior. Eu sempre faço... Todas as pessoas que chegaram no jiu-jitsu com o teu nível, elas passaram por tanto desconforto, tantas situações de repente. Você agora já faz parte do teu ser. Agora, você querer que uma pessoa evolua na vida através do que você passou, você vai afunilar isso para pelo menos 1% das pessoas. Ninguém tem condição de passar pelo que você passou. A minha intenção é trazer essa mesma experiência de uma forma muito mais facilitada, para que as pessoas comecem a entender que elas têm uma chance se elas respirarem melhor, que elas têm uma chance se elas se botarem em melhor posição. E não precisam passar pelo que você passou, que é uma coisa única, como eu, como você, pessoas que passaram uma vida no tatame competindo. Então isso já te deu uma vitória certa, entendeu? Você não tem como você não usar o que você desenvolveu durante a vida, mas é muito difícil para uma pessoa normal chegar a esse nível de desgaste, de uso e de possibilidades que você criou através de uma vida de guerreiro como a sua. 100%, mestre, concordo 110%. Mas se conseguir, meu irmão, é a felicidade, porque para chegar onde você chegou, tu tem que ser campeão mesmo, espiritual e mental e físico. Mas foi o que você falou, agora a gente tem que tentar fazer com que o jiu-jitsu ajude, de alguma forma, mais pessoas, não só os... Principalmente agora, que a grande onda do jiu-jitsu está sendo competição. Então as pessoas, que competição você agrada a no máximo 10%, como você falou. Então você deixa de fora as pessoas que mais precisam do jiu-jitsu. Acho que a gente tem que virar a mesa e fazer um jiu-jitsu que seja um jiu-jitsu sensorial, um jiu-jitsu de conquista, entendeu? Um jiu-jitsu para adicionar na sua vida opções para você ganhar felicidade. Não é ganhar do negão, ganhar do troglodita, lutar, sair na porrada, quebrar joelho, mas sim saber a possibilidade de usar o melhor seu tempo, usar melhor a sua estratégia, usar melhor a sua visualização, sua respiração, continuar sendo um bom pai, um bom policial, um bom amigo, um bom engenheiro, um bom advogado, o que implica na vida de cada um. Esses conceitos de vida, eles podem fortalecer a qualquer um nesse universo. Ó, eu vou mostrar aqui, ó. Vai ter os links todos aqui, tá? Mas é assim que é quando você entra no site, ó. Rickson.academy. Vai estar na tela aqui. Você entra, você coloca o seu e-mail ali e clica no Enroll. E aí você vai fazendo as aulas, os módulos. Você quer contar um pouquinho como é que é para quem acaba de fazer o enrollment lá no site, mestre?
Mas é uma experiência que está lá tudo editado, entendeu? Tem as aulas separadas, as posições. Eu atualmente estou formando mais movimentos de defesa pessoal, movimentos de técnicas relevantes para exercício, mobilidade. Eu estou oferecendo material. Eventualmente, quando eu tiver já bastante material oferecido, vou criar um programa de certificação. Ah, que legal. Vai começar com defesa pessoal, certificar professores, porque esse site ele é muito interessante para os alunos, mas eu acho que pode ser mais interessante ainda para os professores, porque eles têm opções de ensinar de uma forma mais fácil, mais adaptável aos casca-fina, né? Que a maioria dos professores hoje vem de background de competição, são os caras tremendos casca-grossa, entendeu? São os caras altamente físicos e habilidosos. E é importante que ele traga isso para a aula, mas muita gente não vai conseguir se adaptar a essa formação atlética que o cara já vem querendo oferecer. Então você tem que ter uma forma muito mais sensível e suave para que os não atletas tenham um certo conforto. Demais. E ó. É em inglês ou em português, tio, esse site todo? Tudo em inglês. Tudo em inglês. Tudo em inglês. E estou querendo ver se arruma uma parceria forte no Brasil. Como no Brasil o dólar é fraco, eu gostaria de ter um patrocínio no Brasil para ajudar a fazer um preço melhor para os brasileiros, entendeu? Transferir tudo para português. Então, pode botar até o subtitle só, não é? Mas aí você quer regravar de novo? Não, mas mesmo assim, o que ele tá dizendo é tipo, aqui pra gente pagar 100, 200, 300 dólares pra se inscrever, fazer o enrollment no site, tá legal. 300 dólares lá no Brasil são 3 mil reais, tipo, entendeu? Né? É 1.500 reais. Não. Mas olha só, Tim, você quer fazer... Eu até perdi minha pergunta aí que você falou esse negócio, mas você quer regravar tudo em português ou você hoje você tá muito perdido, hein, Rose? Hoje vou fazer essa crise, tá muito perdido. Nossa, né? Tava esperando fazer você tá vendo, né, mestre? Ele vai cutucando ela vai alfinetando ele, é assim o tempo todo. Ô tio, você quer regravar tudo em português ou você só quer botar o subtitle na parada toda? Se eu tivesse algum interesse, se a coisa funcionasse em termos de finanças, porque a minha equipe, ela ganha em dólar, entendeu? Se eu começar a fazer no Brasil, eu vou ter que ter uma equipe que ganhe em real ou receba em dólar. Para isso acontecer, tem que ter ou um patrocinador que entre com a parte do auxílio, entendeu? Um patrocinador que subside o curso. Ou então eu vou ter que cobrar em dólar, porque não tem jeito. Mas eu acho ficar meio desequilibrado. Eu acho prático legendar tudo em português e só criar um acesso em português lá e o pessoal assiste com legenda. Entendeu? E você nem precisa de uma equipe, você só coordena o site lá e cobra uma mensalidade em português e o pessoal tem acesso com legenda. Eu acho que isso aí funcionaria legal. Quando nós acabarmos esse conference call aqui, eu vou conversar com você a respeito das ideias. Vamos fazer. Demais. Tá lá e começa a traduzir. Pô, perfeito. Mas é verdade. Tá pronto já. Ô tio, me conta uma história que você lembra divertida que aconteceu com o vovô. Você tem alguma que você pode share? Pode ser de infância, pode ser mais velho, pode ser quando eu tava por perto, o que você quiser. Uma história engraçada com o vovô? Olha, graça mesmo, engraçado. Meu pai sempre foi um cara muito sério, né? Era um cara muito assim de piadinha, de coisa assim. E se ele fosse pego em alguma coisa que poderia ser engraçado, você não pode nem rir, porque senão você meio que debocha dele. Então, tinha muita coisa. Uma vez, uma situação que foi uma combinação entre emoção e felicidade no final. Foi uma vez que eu fui buscar um cavalo, um garanhão que tinha no vale, no estangue, me deu um cabresto, meu pai me deu um cabresto, pediu para me buscar o cavalo em cima do pasto, lá em cima. Então eu subi o morro todo, botei o cabresto no cavalo, montei no cavalo para vir morro abaixo. E com o cabresto não tem nada na boca, é só um parada assim que dá a cabeça, ou seja, ele não obedece se eu puxar o cabresto estando montado. O cavalo começou a embalar, e eu estava pensando que a porteira que fechava baixo estava fechada.
Quando eu vi o cavalo começando a embalar morro abaixo, eu não tinha força para parar o cavalo, e a porteira estava aberta, eu vi que eu estava em problema, porque o bicho não tinha como parar. É um garanhão forte, um cavalo grande. E aí, meu pai, que tinha pedido para mim buscar o cavalo, que estava esperando o cavalo descer, e sentiu, ele viu imediatamente o problema que o cavalo não ia parar na porteira. Quando o cavalo caiu na rua de terra e começou a correr por morro abaixo, meu pai só falava para mim assim: segura, não larga, continua segurando, porque ele viu que o cavalo entrou numa velocidade perigosa. E o cavalo embalou morro abaixo e a gente desceu aquilo tudo. E a minha esperança é que a última porteira do sítio, que era uma porteira que dava de frente para a estrada Rio Petrópolis, Teresópolis. Ah, você tá falando do Vale. Do Vale, tivesse fechada. Mas a porteira estava aberta. Então o cavalo veio correndo lá toda. E na hora dele entrar, que ele passou o portão, que ele ia entrar no asfalto, ele teve que diminuir um pouquinho, por causa que naturalmente ele tem que fazer uma curva no asfalto. Nessa hora eu dei um chute na cara dele, assim, pro mesmo lado, pulei do cavalo e segurei a rédea, o cabresto, segurei ele, apontei ele de volta para dentro do rancho, entendeu? Fechei a porteira, montei no cavalo de novo e voltei galopando. Quando meu pai me viu eu voltando, entendeu? Porque morro acima não tinha problema, eu fiquei até chicoteando o cavalo com a ponta do cabresto. Aí o meu pai viu que eu estava voltando, ele ficou tão feliz, começou a gritar de uma forma assim, viu meu pai chorando de alegria, entendeu? Porque ele viu que eu tinha contornado a situação, estava voltando. Foi um momento assim de muita alegria, tanto para mim que consegui não me machucar com o cavalo, para ele que tudo fluiu da forma que eu segurei no cavalo, não caí, fiquei agarrado na rédea do bicho. Ou seja, foi uma história assim muito... A gente acabou quando a gente parou o cavalo, que eu parei o cavalo no coxo, estava tudo certo, ele veio para mim e falou: pô, você hoje me surpreendeu, você mostrou que você é um peão mesmo, que a gente ficou super amarradão um no outro, assim, foi um dia de alegria múltipla. E a distância é longa, você está falando nos cavalos estavam lá em cima, naquela área que ficavam os cavalos lá em cima. Lá de cima, veio lá de cima. Até lá embaixo com o cavalo enlouquecido, eu teria chorado, eu teria caído no primeiro lado. Pois é, coisa assim que trouxe em mim tudo que eu tinha de bom, assim, para poder... Que legal, tio. Caramba, eu tenho muito toda legal. a minha valentia, a minha esperteza para poder conseguir sobreviver a essa emoção. Muito legal. Pé, pra gente começar a encerrar, você tem mais alguma coisa? Aqui só Eu queria ouvindo. mandar um abraço para vocês, para o Brasil, para quem está escutando, e para os professores de jiu-jitsu que estão aí para abrir a cabeça e ensinar um jiu-jitsu mais coerente com a necessidade que o mundo precisa hoje, né? Porque o nosso inimigo hoje ele pode vir pelo e-mail, pode vir pela Covid. Então a gente tem que ter paz de espírito, e a Academia de Jiu-Jitsu é um centro de não só de reabilitação, mas também de empowerment, né? De fortalecimento mental, espiritual. Quanto mais o professor abraça essa missão de poder transferir isso para o aluno, cobrar menos do aluno, mais ele vai estar fazendo um serviço social que mais ele vai estar atendendo a necessidade mundial hoje. Sim, sim. Rose, você tem mais alguma coisa? Eu preciso fazer uma pergunta, mestre, que uma vez por semana, no mínimo, alguém manda uma mensagem no Instagram ou no YouTube do MMA Hoje perguntando do Kron. Ninguém ouve falar dele, ele não luta, não sei o quê. Você tem alguma notícia? Porque ele tava, a última vez que eu vi, ele estava sumido nas montanhas, não era isso? Olha, eu sou mais uma vítima disso, eu não tenho falado com ele. Ele mudou para Montana, agora está vivendo lá com os ursos polares, lá no meio da neve. Então a gente fala aqui em casa, quer se esconder de alguém daqui da família, chega perto. Vai ficar com o Kron, né? Mestre, olha... Meu final aqui que eu quero dar só rapidinho, obviamente te agradecer sempre por tudo que você fez, um verdadeiro samurai da nossa família e das alegrias dos momentos bons e ter me ensinado essa grande lição que hoje me fez ficar uma casca grossa, tá vendo? Mais ou menos. Eu vou contar uma curiosidade
engraçada que eu tive lá na academia do Glover Teixeira hoje. Glovão, campeão do UFC. E ontem ele postou isso aqui, ó. Você consegue ver ele no lago gelado e tal? E ele tava me perguntando como é que tá o podcast e tal. Eu falei, não, tá muito legal. Eu falei, ó, inclusive eu tenho que ir, que eu vou gravar com o Rickson às 4 horas. Ele, o Rickson, cara, eu falei, caramba, ontem eu tava lá na cachoeira, na água gelada, eu lembrei do Rickson naquele documentário no Choke, e eu levantei e fiz assim, eu estou revigorado! Ele falou, eu fiquei imitando, ele falou que ele ficou imitando o Rickson na cachoeira ontem, e eu achei curioso pra te contar. Ele falou, manda um abraço pra ele. Eu falei, tá mandado então. É engraçado, né? Porque na minha busca visível, assim, de melhora de tudo, eu tomava banho gelado já há 30 anos atrás, eu já tinha essa coisa de passar sufoco na natureza, no oceano, de tomar banho frio, de ficar enrolado no tapete para respirar com menos desconforto. Eu sempre fui buscando força de elástico, força funcional de elástico. Eu sempre busquei muito essas coisas que ninguém me ensinou, mas eu sabia que era um caminho certo, entendeu? Alguma coisa para me desafiar mentalmente, espiritualmente, fisicamente. Fazia a duna de areia já lá atrás. Eu sempre fui buscando sempre uma solução para os meus problemas que pareciam que não tinham fim. É verdade. E essa história do tapete está no livro também. Ó, eu vou falar de novo do livro. Entra lá, vai ter todos os links na descrição desse vídeo aqui para quem estiver assistindo, tá bom? Então, ó, vai ali no YouTube, eu acho que até na Spotify eu consigo colocar. Eu vou colocar todos os links possíveis para quem quiser de alguma forma acompanhar o Mestre Rickson. Tem tudo aqui no canal, mestre. É uma honra imensa sempre poder ter esse contato. Eu tô aqui anunciando minha aposentadoria dos podcasts. Acabou, zerou o podcast. Entrevistar o Rickson, bater um bate-papo com o Rickson, acabou, não tem mais, não vai fazer mais sentido pra mim falar com ninguém. Sensacional. Se eu soubesse disso, tinha marcado essa vários podcasts de campeão aí que tá fazendo bem pra muita gente, cara. Então, um grande exemplo aí. Mestre, uma honra conversar com você aqui. Sou fã não só do lutador, mas da pessoa que você é. Toda vez que eu tive a oportunidade de encontrar você em qualquer evento, sempre muito respeito, um carinho comigo, muito obrigado. E aqui você tem um fã aqui. Demais. Eu te agradeço por representar o jiu-jitsu também, querido. Fica com Deus aí. Demais. Rafael, obrigado. Beijo, Rose. Rickson Gracie, ó, hora do jiu-jitsu. Mestre, chama o pessoal a assistir Hora do Jiu-Jitsu toda terça-feira. Ah, sim, claro. Não percam a Hora do Jiu-Jitsu toda terça-feira. Agora sim. Deus, Mestrão, obrigado, fica com Deus. Viu? Valeu, mestre. Tudo de bom aí. Valeu.